Ele tem que se aposentar, com todo o respeito. Não dá para você colocar o Marcelo para apitar um jogo tão importante como esse. Sabe o que acontece? Ele acabou com o jogo com 20 minutos de jogo. Sim, com 20 minutos de jogo. O Cruzeiro vem de uma situação que não é muito boa, alguns resultados que não são bons, um clima que não é muito legal, né? O Léo Jardim procurando encontrar o time. Aí é prejudicado pelo árbitro. Porque, assim, uma expulsão não determina se você vai perder ou não o jogo. A maior prova disso é a final da Copa Libertadores, que o Botafogo teve o Gregory expulso logo com 30 segundos e acabou ganhando o jogo contra o Botafogo. Independe né? Você tem várias formas de poder... que a probabilidade de perder cresce muito. Cresce bastante. E o teu plano de jogo vai pro vinagre. Lógico, você tem que mudar todo o teu planejamento, o psicológico dos jogadores. Está aqui o Silas. Vocês acompanharam muitos jogos lá debaixo do campo. O jogador muda posicionamento, muda o momento que está o Cruzeiro, que se encontra o Cruzeiro, é o momento em que você precisa encontrar a confiança necessária para jogar. Aí, com 20 minutos, o cara vai lá e te expulsa um zagueiro. Se fosse uma falta, realmente falta, se fosse uma coisa justa para você expulsar... Se fosse a falta que o Sérgio Oliveira fez no jogador do Palmeiras... Sim. Né? Correto. O árbitro só levantou o cartão amarelo. Ninguém no VAR falou para ele que aquele era lance de cartão vermelho? Não teve um valente no VAR para dizer que foi... Também, uma entrada do lateral por trás, uma tesoura por trás, em cima do Vitor Roque no finalzinho do jogo. Aquilo lá é para expulsão também. Né? Você acaba prejudicando o campeonato. Você acaba prejudicando o campeonato. Sabe o que acontece? Que eles ficam atrás daquele computador, daquela TV com medo. Não, um pavor de fazer qualquer coisa. No caso do Marcelo Lima Henrique, tem um agravante, né? Porque, por ele ser um cara muito experiente, eu imagino que a galera da cabine fique super intimidada. Era a Daiane que normalmente vai bem. Mas ela fique muito não se intimidada de ir contra a decisão do árbitro. A Daiane não se intimida. Ela não foi bem. Marcelo? Ela não foi bem apitando o Campeonato Paulista. Quando ela foi apitar, ela não apitou bem. Mas ela no VAR, ela é boa, ela é capacitada no VAR. Ela é boa no VAR. Eu não sei se faltou esse diálogo entre ela e se eles não tiveram esse diálogo. Não, o diálogo eu ouvi. Teve. Eu ouvi. Ela endossou na hora a decisão dele. Então, porque... Ela não precisou de 15 segundos para endossar. Então, mas aí quando você endossa uma situação como essa, você passa a ser conivente com o que está sendo feito. Sim. Não teve falta. A falta não foi nada. Nós temos 2 caras que jogaram aqui. Aqui isso não é nada. A falta do Cruzeiro não é nada. Não teve nem falta. Mas o jogador também não colabora. Entendeu? Quem tá de fora fala assim, mas aconteceu com o São Paulo, já aconteceu com o Flamengo, já aconteceu com o Paulo. Aí lembraram de um jogo de 1970 com o Leivinha, que não sei o que, aí os caras ficam relembrando coisa lá atrás. Aí o Rodrigo Caio, no jogo contra o Corinthians no Morumbi, fala acho que era o Luiz Flávio, não sei quem tava apitando. Era o Luiz Flávio. Não apita isso aí não, porque isso aí não tá do jeito que você tá achando. Foi um cartão, foi um cartão pro Jô. Cartão amarelo pro Jô. Ele falou, não dá o cartão não, porque não aconteceu nada. Ficou marcado. Então, isso só vai zerar. Mas ele ficou marcado, tem que falar o correto. Ficou marcado porque o Rogério Ceni entrou no vestiário depois e arrebentou com ele. Tá errado também. O treinador arrebentou com ele e esse jogo foi o motivo da saída do Rodrigo. Mas porque, Zé, quando você é prejudicado, todo mundo... Agora tem uma cartinha do São Paulo lá. Então a gente não sabe quem que vai pagar esse pato. Não, hoje teve cartinha do Sport. Ontem à noite, a do Sport e do Cruzeiro. Do São Paulo, já teve carta do Atlético Mineiro também. Já. Aí você não sabe quem que vai pagar. E aí é um efeito dominó. O São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista, com toda a razão, mandou carta para a federação, tanto que a federação reconheceu o erro daquele pênalti em cima do Vitor Roque, que foi marcado. Absurdo aquele pênalti de São Paulo e Palmeiras. Dessas cartas enviadas, eu fico muito mais próximo da carta do presidente do Cruzeiro, que enviou para a CBF, né? Porque teve muita gente do Cruzeiro falando coisa e tal. A carta do presidente... Isso aí não tá do jeito que você tá achando. Foi um cartão, cartão pro Jô. Cartão amarelo pro Jô. Ele falou, não dá o cartão não, porque não aconteceu nada. Ficou marcado. Então, isso só vai zerar. Mas ele ficou marcado, tem que falar o correto. Ficou marcado porque o Rogério Ceni entrou no vestiário depois e arrebentou com ele. Tá errado também. O treinador arrebentou com ele e esse jogo foi o motivo da saída do Rodrigo. Mas porque, Zé, quando você é prejudicado, todo mundo... Agora tem uma cartinha do São Paulo lá. Então a gente não sabe quem que vai pagar esse pato. Não, hoje teve cartinha do Sport. Ontem à noite, a do Sport e do Cruzeiro. Do São Paulo, já teve carta do Atlético Mineiro também. Já. Aí você não sabe quem que vai pagar. E aí é um efeito dominó. O São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista, com toda a razão,
mandou carta para a federação, tanto que a federação reconheceu o erro daquele pênalti que foi marcado. Absurdo aquele pênalti de São Paulo e Palmeiras. Dessas cartas enviadas, eu fico muito mais próximo da carta do presidente do Cruzeiro, que enviou para a CBF, né? Porque teve muita gente do Cruzeiro falando coisa e tal. A carta do presidente do Pedrinho para a CBF me parece muito mais perto do lógico. E acho que a CBF se baseou muito nisso para... Mas é efeito mínimo. Vão afastar esses caras, mas tem um monte de juiz ruim aí trabalhando, que vai seguir trabalhando. Falar do esporte. Foi, né? O esporte... Já foi. O esporte, se continuar jogando o que jogou contra o São Paulo e que jogou contra o Palmeiras... Porque a tabela também é uma... Mas também não tem que escolher muita coisa do Campeonato Brasileiro, né? Começa contra o São Paulo e depois vai jogar contra o Palmeiras, certo? O time do esporte não é ruim, o time do esporte não joga mal, o time do esporte é bom, jogou melhor do que o Palmeiras no primeiro tempo, mas esse lance determina o placar da partida. E são pontos que podem fazer falta no final. Um pontinho não, lá embaixo todos os pontos são pontos que no final, são três pontos que no final... falta. No final aquela coisa, os erros são diluídos. Diluídos nada. Que vai ter erro e acerto para todo mundo. Se todos os erros, se toda a rodada você tem erros absurdos como esse, e que prejudicam e que determinam resultados, você não tem esse negócio de diluir. Não vai diluir. Vai diluir nada. Posso só falar uma coisinha aqui, tem prêmio no vôlei para o jogador que fala que bateu na rede, né? Antes do árbitro pedir o desafio. Então você imagina que momento que a gente está. Esse lance aqui, tanto não foi pênalti, que quando a bola vai chegar, o Vitor Roque sai para arrancar para pegar a bola. Ele vai arrancar para pegar a bola. Aí o juiz apitou, ele parou. Ele vai para disputar a bola, mas o árbitro para o lance. O próprio jogador do Palmeiras vai para a disputa da bola. E o Rafael Veiga não levanta o braço, não faz nada. Não vai nada. Zé, você achou que o Rafael Veiga cavou ou ele trupicou ali mesmo? Cavou. Não, que não foi pênalti, obviamente não foi. Ele cavou. Mas ele dobra o joelhinho? Ele deixou o pé cavou, pra trás, ele deixou o pé depois, e caiu, Ele deu aquela cavada. Tá bem claro. Eu sei porque de vez em quando eu cavava a falta, era mais ou menos assim também. Você não cavava dentro da área, porque você não pisava na área nem a pau, né, Zé? Perto da área do adversário, né, Zé? Eu tomei um cartão amarelo umas quartas de final contra o... Vamos ler aqui, vamos ver o pronunciamento do diretor de futebol do esporte. São aspas, a gente não tem a sonora, a entrevista, mas tem o que ele falou e eu gostaria que vocês repercutissem depois que a gente botar na tela agora. Eu não vou... Isso é o Guilherme Falcão, vice-presidente de futebol do esporte. Eu não vou aqui debater com vocês se foi pênalti ou não. Não foi pênalti. O que aconteceu hoje na Ilha do Retiro é uma vergonha para a arbitragem brasileira. O Brasil hoje importa treinador, importa jogador. Está na hora de importar árbitro também, porque a arbitragem que está hoje no Brasil não está no nível do Campeonato Brasileiro. Mas já pensou, são 10 jogos por rodada, haja árbitro para importar, hein? É até perigoso falar isso. Não, mas posso fazer porque uma... pode vir uma ideia. Mas mais? Não, mas pode dar ideia, os caras não estão nem aí. Vai começar a reclamar, vai ficar chorando? Então tá, quando for ajudado, quero ver se vai falar, não, fui ajudado. Mas Silas, eu vi apenas 2 pessoas, eu estou há 16 anos como profissional e agora como comentarista, 16 anos também. 32 no total. No total. Eu vi apenas 2 treinadores falando que foi... Santa bola, hein, Zé? Imagina. Eu acendo a vela todo dia, aquela grande. Eu só vi apenas 2 treinadores assumirem e falarem em público que foram beneficiados pela arbitragem. Roger Machado, se eu não me engano, ele estava ou no Palmeiras ou no Atlético Mineiro, não me lembro. E o Muricy. Foram esses únicos 2 que falaram, vieram a público e falaram. Agora há pouco que viu o Abel ao fim do jogo indo lá cumprimentar. Acabou o jogo, o Abel cumprimentou a arbitragem 1 por 1, fez questão de cumprimentar 1 por 1. Eu até brinquei. Já imaginou se esse pênalti é contra o Abel? Olha essa imagem do Veiga, Zé, a hora que ele ajoelha, vamos ver se parece até o final. Ele ajoelha. Hein, Zé, esse pênalti no Allianz Parque, minuto 43, então, mas o Palmeiras perde o jogo em casa. Eu até falei com o Pascoal aqui, primeiro em relação ao comunicado do presidente do esporte. Diretor de futebol. A todos os treinadores, a todos os presidentes, treinadores, todos, vocês tiveram a oportunidade de se manifestar na votação da CBF. Ninguém falou nada. Colocaram lá o Edinaldo, aceitaram, decisão unânime. Vocês poderiam ter feito uma manifestação. Se unirem e falarem assim, vem cá, vamos melhorar. O VAR,
Vocês deviam ter cobrado, né? Todos deveriam ter cobrado ali o VAR semiautomático, né? Uma arbitragem sintético, sempre o mesmo critério. Vários pontos. E vocês não fizeram nada. Os presidentes não fizeram nada. E endossaram a presença do Edinaldo. Agora, não adianta vocês ficarem reclamando. Não, eles reclamaram sim que subiu o salário deles. Dos presidentes de federações. Não adianta ficar reclamando. 5 vezes. Sabe, Pasco? Então, assim, não adianta. Em relação ao pênalti, né, que você me perguntou, né? Sim. Ali o Veiga deu a cavada, né? Deu a cavada. Não adianta, ó, ele vê que... Mas aí ele pega, segura... Não é esse jogador, né? Em relação... Desculpa, foi o Abel. O Abel, depois do jogo que você falou, né? O Abel, eu até brinquei com o Pascoal aqui. O Abel teve a chance, já a segunda, né? Vamos ver se é a melhor de 3, porque ele teve a primeira contra o São Paulo e essa agora. Vamos ver se é a melhor de 3. O Abel poderia. O dia que o Abel vier a público e falar assim, olha, hoje... Ele poderia ter falado ontem. Hoje nós ganhamos o jogo porque nós somos beneficiados por um erro de arbitragem. Ele vai se tornar gigante, ele vai ter uma admiração maior de todos. Aqueles que já o admiram. Maior de todos? Para muitos palmeirenses, o maior de todos responde por Marcos. São Marcos. Sim, o Marcos. E o Marcão, respondeu. Depois do jogo, você viu o vídeo, Zé? Sim, sim. O Marcão, depois do jogo, soltou um vídeo nos stories do Instagram, se dizendo envergonhado pela marcação do pênalti. Para quem não viu, a gente vai rodar agora. Vou falar um negócio pra você, velho. Eu tô numa fase da minha vida que eu prefiro perder, cara. Empatar o jogo do que ganhar com um pênalti desse, mano. É constrangedor, do fundo do meu coração, mano. É constrangedor. Vocês podem ficar comigo aí. Marcão, você é contra o Palmeiras, eu sou contra nenhuma, velho. De boa. Não pode. Os jogadores dentro do campo tem que cavar, fazer o caramba 4. Caramba, mas tem tecnologia, velho. CBF, pessoal, vai, deixa o juiz olhar o VAR, mano. Deixa o cara ver o VAR pra ver que não foi pênalti, mano. Isso aí é um absurdo com a torcida brasileira, cara. Pelo amor de Deus, ó. Resultado... nem sei o que falar, mano. Eu fiquei mano. É constrangedor um pênalti desse, mano. Uma figura como o Marcos endossando isso aí, o que a gente tá falando, é exatamente o que a gente também pensa, né? É constrangedor. Foi a primeira manifestação é constrangedor ver o que aconteceu nessa partida e o que aconteceu no jogo do Internacional. A gente tem dois caras que jogaram em condições... pênalti marcado foi tão escandaloso que até atenuou a discussão amenizou a discussão sobre o primeiro pênalti no Flávio Lopes, que também, pra mim, é super duvidoso. Não, o pênalti no Flávio Lopes foi o Chico agarra com os dois braços o Flávio Lopes. Agarrar o jogador na área. Agarra com os dois braços. Você encostar no jogador na área, não é normal, Zé? Agarra com os dois braços ali, ó. Agarra com os dois braços e deixa o cara se lançar na bola. É simples isso. Nesse aí eu não vou discutir, não. Com os dois braços ele puxa o Flávio Lopes. Esse aí foi. Você acha que foi muito pênalti? Ou pênaltizinho? Assim, eu acho que Paulo Silas. Precisou de VAR aí ou não? Não. O árbitro deu no campo, o VAR nem chamou. Esse aí acho que foi pênalti, porque é um deslocamento Esse aí eu não vou nem discutir, porque tem um agarrão com os dois braços. Esse foi pênalti. Se você tá na beira do campo lá, Silas, você é o treinador, você não ia reclamar desse aí também, não? E ele ia fazer o gol. Ia fazer o gol, não, pelo menos ele ia conseguir chegar na bola. Ele tava na frente já do Chico. Então, não, eu ia reclamar, Pirra, mas eu acho que é pênalti também, olha ali, ó. Os dois braços, ó. Não, ele dá uma deslocada. Ele dorme quando ele acha que a bola não vai passar pelo primeiro zagueiro dele, o da direita, olha lá. Aí não deu tempo, a hora que ele chegou, o Flaco já estava na vantagem. Foi o Vanderlan, né, que meteu essa bola aí, né? Esse aí, Plihal, não vou nem discutir, é pênalti. Esse aí foi Como pênalti. Eu discuto também a do Olha Sérgio Oliveira. Essa imagem aqui de trás do gol aqui. Essa daí é pênalti, ó. Aí, ó. Aqui agora olha a imagem que mostra de trás do gol. Essa ainda não. Tem uma terceira imagem. É a última. Ele agarrar, ele é puxado aqui, Dá uma olhada. Não, ele desloca. Aqui, dá uma olhada nessa imagem. Essa daí. Aí, ó o braço, ó. Os dois braços no peito do Flávio Lopes. Os dois braços. Braço os dois direito. braços Mas aí que puxando tá. o cara. Quer dizer, era suficiente para derrubar o cara? Sim, mas o Flávio não forçou? O que a Renata Ruel sempre fala Como que ele vai forçar se ele tá de costas pro cara e o cara tá puxando, está puxando? Como é que ele vai forçar? Forçar se fosse pra frente. Pra trás não tem como forçar, Brigão. Ele vai dar uma charré nessa daí? Não tem nem discussão nisso aí. Agora, e a expulsão do jogador do Vitória? Ninguém vai falar nada? Vai todo mundo ficar mudinho? Esse aí foi pênalti. Se é no Allianz Parque contra o Palmeiras, era pênalti. A entrada que o Sérgio deu no Estevão, não aconteceu nada? Ele passou depois o jogo inteirinho pedindo desculpa pro menino?
Você desculpa, pelo amor de Deus, a tesoura voadora que ele deu no moleque, se ele pega de jeito, ele quebra o tornozelo do Estevão. Vamos escutar agora o áudio do VAR do pênalti, do segundo pênalti marcado pro Palmeiras, na vitória do Palmeiras por 2-1 sobre o Sport na Ilha do Retiro. Pode rodar. Marcado o pênalti, eu preciso checar quem joga. Ele vai calçar o pé, tá? Ele vai calçar... Ó, o toque, ele chega a... Não, volta... Ele vai tocar na bola, vai um pouquinho mais. Ele vai tocar isso, mas ele não muda a trajetória da bola, que vai sobrar ainda pro jogador de branco. E aí a gente vai ter um cálculo. Ele toma o toque. Ele falou que toma o toque, tá? Deixa até um pouquinho mais, que eu quero ver esse pé que arrasta aqui no final. Deixando. Ok. Tamo na escuta. A gente tá checando. Fala isso, porque você conhece a gente. Outra coisa. Olha só, esse contato pra mim... Tem assist também, tá? Volta pra mim, Diogo, porque depois que ele joga a bola e o jogador tenta prosseguir, tem um contato no pé que é mínimo, depois ele vem arrastando a ponta do pé do chão. Quer ver pela 6? Girar as câmeras? Não, ele tem... Quer ver pela 6? Depois me dá em 3A aqui também, ó. 3A. Mostra 3A pra mim. Tira eles. Essa é a 3A, tá? Você quer ver pela 6? Tá boa, pela a 6 tá aérea, tá? Tem a goal line também, se você precisar. Eu preciso... Bem frame a frame agora, que eu quero ver se ele começa... Faz o procedimento aí que a gente tá checando. Ó, ele não desliza o pé antes, tá? A gente tem, dentro da área realmente, tem o calço. E isso aqui impacta na ação dele de seguir na jogada, que sobraria pra ele seguir na jogada. O pênalti está confirmado. Agora vem o APP. A gente vai checar o APP. O pênalti a gente está confirmado, a gente vai checar o APP. Está confirmado. Sabe por que o Klaus é melhor que todos? Porque ele jogou bola. Não, o Klaus é bom. Mas só um minutinho, desculpa, eu fico assim, não sei se o Silas ainda tem isso, né? Mas eu, como ex-atleta, me revolta esse tipo de situação. Me revolta porque é nítido que esses caras que estão ali nunca tiveram contato ou nunca jogaram futebol para entender a biomecânica do jogo. Ele já começa errado. Primeiro que ele fala, não teve desvio de bola. Teve sim. O jogador do Sport com o pé esquerdo, ele desvia a bola. E aí depois é normal que o Veiga tem aí ele fala, tem um mínimo contato, e aí ele fala assim, aí ele arrasta o pé. Aí o Veiga cava, porque quando ele fala ele arrasta o pé, o Veiga tá cavando. E aí, com todo o respeito... Isso é a declaração do Marcão também, sim, que ele fala, tem que cavar, mas tem a tecnologia. Aí eu vou perguntar para ele se ele precisa fazer um curso aqui, por favor, além de, se alguém puder aqui, diretor de televisão, câmeras, por favor... Ele pega a pior câmera para se justificar do pênalti. Ele pega a câmera que justifica... Essa lateral. Ele pega a câmera que justifica o erro dele. Porque a câmera certa é essa câmera. Essa câmera é a correta, ó. Porque não tem. Aí depois, quando o Veiga perde a bola, o Veiga põe o pé no chão para cavar. Aí a impressão que dá, nossa, foi pênalti, realmente. Aí ele pega uma outra câmera que justifica o erro do árbitro e justifica o erro de quem está na cabine. Aí mostra que são ruins na arbitragem, porque eles estão buscando... Esse é mais absurdo do que o do Arboleda no Vitor Roque. Nossa. É mais absurdo. Os Arboleda é mais absurdo. Tão ruim que estão suspensos. Do Arboleda é mais absurdo. Era um jogo muito mais importante. Mas sabe o que... Semifinal de campeonato. Mas esse o erro é mais clamoroso. Mas sabe, porque o desabafo, desculpa, o que revolta é que assim, eles arrumam desculpa para justificar o erro. Sim. Ao invés de ele pegar a melhor câmera, todo mundo aqui, eu peço para vocês que estão em casa também, a melhor câmera é aquela que pega o quadro de frente para o lance. Não aquela que o corpo está na frente, porque você não enxerga. Você não enxerga o lance todo. O contato, é lógico que há um contato, é um esporte de contato de futebol, mas esse contato, qual é o contato? É o contato que faz derrubar o Veiga? Não, porque o Veiga arrasta o pé e cai, entendeu? E aí o cara tem a capacidade, né, de... essa câmera aqui vai me justificar. E se justifica com a pior câmera, o pior ângulo, para falar, não, foi pênalti. Pelo amor de Deus, assumam os erros, façam curso, não só de futebol. E ele não foi lá, né? Não. Ele não foi lá ver. Não, o árbitro não precisa. Não, o árbitro não precisa. Faça um curso de nesse vídeo caso, não. Também. Se o VAR concordou com ele, não precisa ver. Eu fiz logo quando chegou o VAR... concordou. É a mesma situação da expulsão do zagueiro do Cruzeiro. Claro, logo quando chegou o VAR no Brasil, eu fui convidado pelo Mauro Silva, um grande abraço ao Mauro, pela Federação Paulista, para assistir os protocolos, a forma, as câmeras e tal.
E eles colocavam uma situação para nós ali. Chamaram o cara certo. Fazendo e tal. E eles falaram o seguinte, analisa. De falta sem ter, né? Aí eu peguei, bastante. Ainda mais quando chegava um pouquinho atrasado, então, era um espetáculo. Aí, o que aconteceu, Pascoal? Primeiro, 1, 2 câmeras, eu falei, foi pênalti. Aí eu não lembro quem era o instrutor, ele usou uma frase que marcou, ele falou assim, não se apaixone pela primeira câmera, porque ela pode te prejudicar. Eu falei, tá bom. Aí eles me mostraram um outro ângulo, que mostra que não tinha toque, não tinha nada. Tinha o cara tinha cavado. Eu falei, é verdade. Então, assim, eles sabem. Os caras estão acostumados a fazer. O slow, beijo de vó e agressão. Isso é frase do nosso Simon, Carlos Eugênio Simon. Ele fala, no super slow e no slow motion, beijinho de vó vira crime. Porque é cartão vermelho. Porque é assim mesmo. O Silas não é de ficar caindo toda hora. Ele sofria as faltas. Mas esse é um lance que é típico do atacante que entra na área e vê que não tem condições de fazer o gol. Primeiro, porque a bola foge dele. Segundo, porque teve o contato do jogador adversário com a bola. Então, todos esses movimentos marcam aquilo que a gente... Ele arriscou, você até poderia levar um cartão por simulação. Sim. Mas é o que o Marcos falou, e eu também concordo. O nosso Djaminha sempre fala isso, que o futebol também é um jogo de enganação. Faz parte do jogo. Isso não está errado. Vai do árbitro ter a sensibilidade de sacar quem está tentando enganá-lo ou não. Você vê, nós estamos discutindo tanto esse lance que a gente está esquecendo de falar que o primeiro tempo do Palmeiras foi horroroso, que para mim o goleiro do Palmeiras horroroso, Pascoal. O primeiro tempo do Palmeiras foi horroroso. E a falha na marcação. Horroroso. Em Portugal diria, é um horror. É isso aí. O que acontece é o seguinte... Esse não foi pênalti. O goleiro vai na bola, exclusivamente na bola, tem a disputa, mas isso aí não é pênalti, é o lance da penalidade que foi marcada. O Palmeiras vai muito mal no primeiro tempo, porque perde o meio-campo. São 45 minutos que o Palmeiras é abafado pelo time do Sport, sem que o treinador do Palmeiras tenha percebido que o terceiro zagueiro era inútil. Que o Sport joga com o centroavante, o Pablo, e com 2 meias que jogam abertos pelo lado do campo. E que joga num formato em que o centroavante fica quase que isolado na frente, os 2 meias centrais e os 2 meias laterais, podem usar depois, os 2 meias centrais e os 2 meias laterais, eles chegam no apoio. Mas tem 2 volantes com muita capacidade de marcação, um é o Du Queiroz e o outro é o chileno, que está jogando uma enormidade no meio campo da equipe do Sport. Levou 60 minutos para perceber que o terceiro zagueiro era inútil para marcar um centroavante. Para que 3 para marcar um? E ainda o jogador que sobra para fazer o gol, o Barleta, está livre de marcação. Sabe quem tinha que marcar? Não vou nem falar, vocês veem quem tinha que marcar aí. Dá uma olhadinha quem tinha que marcar o cara que sobra. O cara da sobra quem era? Dá uma olhada. Felipe Anderson. Tá pegando no pé dele, hein? Não tô pegando no pé, porque o Felipe Anderson que eu vi jogar na Itália ainda não chegou no Palmeiras. O Felipe Anderson que eu vi jogar na Itália, especialmente nessa última parte... Contra o Botafogo ele não foi mal. Você acha? Não foi exuberante, mas não foi mal. Você viu tudo isso? Eu também ia te perguntar, Pascoal, você estava com óculos, esse óculos? Tá com parecido com o seu, parecido com o Tá seu. bonito esse óculos que você arrumou agora. O meu é só pra ler. Outro dia ele apareceu com óculos que só tinha uma alça. Não sei. Por isso que eu tinha que comprar um. É isso. Ele apareceu com alça só com uma alça. Eu não sei o que ele fez. Aí, se a gente não fala do jogo... Parece que o jogo do Palmeiras foi um espetáculo, a 7ª maravilha do mundo. O Palmeiras sofreu o tempo todo. Quando colocou os titulares, melhorou um pouco. Quando bota o Piquerez, é outra. A diferença do Piquerez para qualquer outro lateral do Palmeiras, qualquer outro, é uma enormidade. Uma enormidade, um negócio longe. O Piquerez é muito melhor que todos eles. Os da direita e os da esquerda. No Palmeiras não tem muito lateral no Brasil igual ele, não. No Piquerez? Ele informa... Ele tá em forma. Melhora quando ele tira um zagueiro e põe o Veiga, né? No meio, né? Aí fica com a defesa 4. Né? Ontem ele botou o Veiga de volante na parte final do jogo. O Veiga veio jogar de segundo volante. Né? Mas o Veiga entrou 59. A gente está falando do jogo, a gente falou do pênalti. O Diego Lugano, falou um dia no resenha nosso aqui. E ele vem hoje, hein? Ele falou o seguinte: o jogador de futebol é muito bonzinho. Precisa ter uma atitude radical.
pegar a bola, o capitão, o goleiro, falar, não vai bater enquanto não for no VAR. Não vai bater o pênalti, expulsa todo mundo, porque senão, cara, não vai nunca acontecer nada. Vai continuar essa bagunça aí e a gente reclamando. Foi o quê? Foi só a segunda rodada. Mas agora vai mudar o protocolo, Silas. Você vai ver. Vai mudar. É assim, como diria a música do Fagner, espumas ao vento. Silas, você como treinador... para a Série B, porque eles vão lá aprontar na Série B, né? Você como treinador... Ele manda vai estragar a Série B. Não, mas aí é geladeira. Tomara. Silas, você como treinador, se pudesse escolher, nenhuma das duas escolhas é boa, tá? Entre sofrer um gol aos 20 do primeiro tempo com o placar em 0-0 ou ter um jogador expulso